Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Seu amor nunca falha sobre nossas vidas e podemos, por isso, confiar no amor do Senhor Jesus, que é um amor incondicional, um amor inabalável. Nada pode alterar esse amor do Senhor por nós. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Já estamos, aqui no capítulo 9 da carta de Hebreus e eu vou tentar ser rápido. Aliás, eu vou tentar cobrir todo o capítulo 9, porque ele é um pouco maior do que os outros, Se assim conseguirmos, vai ser muito bom, para não quebrar os capítulos. Então vamos chegar aí no capítulo 9, fala aí dos sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Vamos ver? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Pormenorizadamente. Isso. Então, até aqui. Então, esses versículos aqui, o autor de Hebreus está aí falando sobre o tabernáculo antigo, como era, O que tinha lá, tinha o tabernáculo dividido, na verdade, em três partes. A parte exterior, onde ficava o povo, não todo o povo, mas alguns do povo. A segunda parte, que era o santo lugar, ou santuário, que era onde todos os sacerdotes ficavam ministrando, E o Santo dos Santos, onde entrava somente o sumo sacerdote. E cada parte dessa tinha alguns objetos, tinha alguns móveis e objetos que faziam parte aí, que todas essas coisas simbolizavam, como diz o autor aqui, simbolizavam o que nós temos hoje, Olha aqui. Então, no primeiro aí tinha o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. No segundo tinha que era o Santo dos Santos, tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, Então, todas essas coisas são figuras, Nós já falamos aqui, no próprio livro de Hebreus fala, São figuras do que havia de vir. O texto de Colossenses também fala que tudo na antiga aliança são sombra, das coisas que temos hoje. São sombras e nós temos a realidade hoje. Então, todas essas coisas, irmãos, por exemplo, o Santo dos Santos com a arca do concerto, a própria arca que representa Jesus, o propiciatório, que especificamente representa Jesus. O propiciatório era uma tampa, Era a tampa daquela arca. O propiciatório era a tampa, aí a arca a caixa. Então, o propiciatório representa Jesus, porque ele era uma peça só, não era várias partes, ele era uma peça só de ouro puro, maciço, Representa, que ouro na Bíblia representa a divindade,
representa a perfeição. Então era o próprio Jesus. E a tampa era o quê? Era a caixa, né? A arca era de madeira revestida de ouro. A madeira representa o quê? A humanidade. Então a arca da aliança hoje somos nós, porque dentro de nós está a presença de Deus. Então nós somos a arca hoje, né? As pessoas, muitas ainda idolatram a arca e fazem uma arca, uma réplica, né? Põe lá no templo, mas nós somos a arca, né? O Espírito Santo não está lá mais naquela caixa, ele está em nós, né? E representa nós, que é madeira revestida de ouro, a justiça de Cristo em nós, né? Esse ouro aí que reveste a arca é a justiça de Cristo, que é perfeita, que está sobre nós, que nos cobriu, né? Então, quando a gente olha para a arca, a gente não vê mais a madeira. Assim como quando Deus olha para nós, ele não vê nossas imperfeições, mas ele vê a justiça de Cristo. Amém? Amém. Então, todas essas coisas são figuras, são alegorias, né? E aqui, irmãos, esses trechos aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, são citações aí do Antigo Testamento, né? Especificamente de Êxodo 25, Êxodo 26, Números 28, são todas aí as referências que a gente tem de quando Deus instruiu Moisés, quando Deus instruiu Moisés sobre como era o tabernáculo, como eram os sacrifícios, como era, né, as divisões do templo. Então tudo isso aí são referências do Antigo Testamento. E, bom, só que aí olha para você ver, no versículo 6, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, os sacerdotes no primeiro tabernáculo, a todo tempo entravam sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Então, só lembrando que no final do 5, o autor fala que nós não vamos falar em detalhes disso aqui agora, tá? Porque ele precisa cumprir, ele precisa falar do que ele está falando. Isso aqui é importante, mas não são mais detalhes, né? E ele não quer se ater tantos detalhes assim, porque vai tomar tempo. Aí no 6 ele fala: todas essas coisas, todos esses objetos ficavam no seu lugar, o incensário, o candeeiro, né, que era o candelabro de 7 pontas, tinha as tábuas, a mesa do propiciatório, que ali continha os pães, né, da proposição, e que só os sacerdotes podiam comer, né? E, né, isso é uma figura de nós hoje, que nós somos os sacerdotes hoje. Nós somos os sacerdotes de Deus. Todos nós, independente de quanto tempo temos no Evangelho, né? Se nascemos de novo, somos sacerdotes para ministrar o quê? O ministério da graça, o ministério do Espírito, né? Para ministrar junto a Deus. E aí que temos esse propiciatório hoje. O pão representa quem? Jesus. E nós comemos de Cristo, nós nos alimentamos dele, né? Nós nos alimentamos do Senhor Jesus diariamente, né? Então, aí ele fala, né? O primeiro templo, a primeira parte do templo, né? Ficavam sacerdotes ministrando. E a ideia aqui fala, termina cumprindo os serviços. Os serviços, ou seja, eram muitos. Manter a vela acesa, manter o fogo aceso daquele altar de bronze que eram feitos sacrifícios, manter isso e para lá e oferecendo e matando animais. Não era um trabalho que terminava, era constante isso, né? Mas no segundo, né, ou seja, ali no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, né? Isso aqui lá em Êxodo 30, eu vou abrir lá, essa parte aqui é bem interessante. Êxodo 30, versículo 10.
E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então aqui fala, né, do dia da expiação, que uma vez por ano Arão tinha que oferecer esse sacrifício. E aqui diz também que ele aspergia, vai falar mais adiante, né? Acabou que eu já estou falando adiante aí. Ele, depois de oferecer o sacrifício por ele e pelo povo, vai ser lá na frente, eu não vou falar agora não. Ele aspergia o sangue sobre, né, sobre as coisas. Vamos dar seguimento. 8. É. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifício, embora este no tocante à consciência seja eficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Até aí. Então aqui vai falar, vamos lá no 7. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, né, oferecendo sangue, né, o sangue do animal, né, que era o sacrifício por ele e pelo povo. Aí o que ele fala no 8? Dando a entender o Espírito Santo que ainda o caminho não estava descoberto, não estava manifesto, né? O caminho verdadeiro ainda não estava manifesto. Então, se todo aquele serviço nunca acabava, é porque a ideia de que o verdadeiro não tinha chegado. Vamos entender, irmãos. A Bíblia diz que lá no livro de Êxodo, Levíticos, deveria ser oferecido um animal, né, sem mancha, um animal perfeito, né? Só que esse animal, né, que aperfeiçoasse, né, verdadeiramente as pessoas, não existiu. Um animal perfeito a ponto de tirar os nossos pecados, não tinha, né? Senão teria cessado. Só que quando Jesus veio e quando ele foi até o Jordão para ser batizado, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado. Que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento, João viu o Cordeiro perfeito. Então, toda a busca ali já estava sinalizando que os sacrifícios iriam terminar. Porque o Cordeiro perfeito chegou. O que tira o pecado do mundo. Não somente o que cobre, mas o que tira, né? Então, Jesus ali, João Batista ali já estava, né, profetizando, já estava indicando o fim dos sacrifícios no templo. E aqui vai falar que esses sacrifícios nada podiam aperfeiçoar a consciência, né? Eles só iam até o nível da carne. Todos aqueles sacrifícios ali de manjares, né, ou de comidas, né? Por exemplo, tinha aqui alguns sacrifícios a pessoa tinha que levar farinha, outros tinham que levar pães, né? Até vegetais algumas vezes, né? E tudo aquilo ali era figura, tudo aquilo ali não passava de ordenanças da carne, né? Eram só cumprimentos, né? Mas a verdadeira, o real foi Cristo, né? Cristo, cada um daqueles sacrifícios lembrava Cristo, né? Por exemplo, a oferta de farinha. Como é que se faz a farinha? O trigo tem que ser moído, tem que ser, né, batido para sair daquela casca. Então, representa aí, né,
tudo que Cristo sofreu de dores, né? Ele foi esmagado, ele foi, né? Bateram nele. Então, da mesma forma, para fazer ali aquela farinha. E interessante que lá fala a farinha fina, ou seja, para sair a farinha fininha, quanto mais fina, ou seja, mais teve que bater. Né? Então, foi o que Cristo passou. Ele foi realmente moído, né? Como diz lá em Isaías. Então, tudo aí são alegorias, são parábolas. Só tá, é uma imagem para a gente lembrar do que é verdadeiro. Para o tempo presente. No tempo presente também se oferecem dons e sacrifícios. Mas, quanto à consciência, aqueles dons e sacrifícios não podem, os da antiga aliança, não podiam aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o próprio sumo sacerdote, nem ele era aperfeiçoado antes. Né? Nada daquilo ali servia para aperfeiçoar, mas eram apenas ordenanças da carne. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções, né? Outros sinônimos para sacrifícios, justificações da carne, impostos até ao tempo da correção, até o tempo em que viria a verdadeira aliança. Amém? Amém. Vamos prosseguir. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, agora ele vai falar, agora vai vir Cristo. Né? Os sacerdotes faziam de uma forma, agora vem Cristo, né? E aí ele entra aí lembrando outros versículos aí do capítulo 7, por exemplo, quando ele fala, né? Quando ele compara o sacerdote antigo e Cristo. Então, vindo Cristo, que é o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, né? Então, ele entrou no perfeito e maior tabernáculo. Não é feito por mãos de homens, ou seja, não fomos nós que edificamos esse templo, mas o próprio Deus. E aí que ele diz, não foi por sangue de bodes e bezerros que ele fez esse sacrifício, mas ele ofereceu um sacrifício dele mesmo. Né? O próprio sangue dele foi derramado. Né? Cadê? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Os outros sacerdotes entravam todo ano após ano, lembrando do pecado, fazendo ofertas para o pecado, aí no outro ano tinha de novo, né? Estavam sempre lembrando. Então, ou seja, a consciência estava sempre presa ao pecado. A consciência estava sempre ali com foco no pecado. Né? Esse sacrifício é pelo pecado. Aí o ano que vem da mesma forma, ou seja, nunca estava satisfeito. Deus nunca estava satisfeito por causa daqueles sacrifícios eram perfeitos. Mas Cristo entrou o quê? Uma vez apenas. E ofereceu a si mesmo. E aqui diz, tendo efetuado uma eterna redenção. Irmãos, a redenção que nós temos é eterna. Né? Não é a redenção até o próximo pecado.
Muitas pessoas pensam que, né, redenção e salvação são quase que são meio que sinônimos aí. Pessoas pensam, né, a nossa salvação, né, o pensamento é isso, que a salvação é até o próximo pecado. Se a gente pecou e não pedir perdão, para eles, já perdemos a salvação. Se a pessoa foi, né, ela se entregou a Jesus, ela recebeu a vida de Jesus, né, nasceu de novo, e aí por alguma fraqueza caiu no pecado. Vamos imaginar aí, um homem casado vai lá e trai a esposa. Um homem cristão, né, nascido de novo, teve um momento de fraqueza e cometeu adultério. Só que aí o marido dessa mulher descobre, vai lá e, né, num ato de ciúme e de raiva, vai lá e atira nele e mata esse cristão. Né? Para muitos, esse cristão, né, a religião vai dizer que esse cristão perdeu a salvação. E que, né, ele perdeu a salvação ali por causa do pecado, ele não teve tempo de pedir perdão, morreu em pecado, eles vão dizer. E aí, só que o que a Bíblia está dizendo é que a nossa redenção é eterna. Né? A redenção é eterna. Se é eterna, irmão, significa que ela não tem fim. Significa que nada pode impedir. Significa que nada pode romper com essa redenção. Né? A redenção que Jesus comprou, que Jesus pagou por nós, é uma redenção eterna. Né? Não é uma redenção baseada e dependente da nossa fidelidade. Né? Nós vamos lembrar aí que a aliança foi feita entre Deus e Jesus. A nova aliança foi estabelecida entre Cristo e o Pai. Não foi entre nós em particular não temos uma aliança com Deus. Nós em particularmente nenhum de nós faz uma aliança com Deus. Nós entramos na aliança que Deus fez com Cristo. Porque a aliança do Antigo Testamento era uma aliança entre realmente um homem e Deus. Mas o homem não cumpria. Né? O homem não cumpria, o homem não conseguia manter. E aí que Deus interveio, né, por amor a nós e por amor do seu próprio nome, ele interveio, enviou Jesus para fazer a nossa parte, nessa nova aliança. E aí que a nova aliança, tudo depende de Cristo. E a redenção, a nossa redenção é dependente de Cristo também. Ou seja, a nossa salvação. Nossa salvação não é com base no que nós podemos fazer, mas é no que Cristo fez. Então, irmãos, a ideia é o seguinte: se a sua salvação está baseada em você mesmo, com certeza você vai perder. Agora, se a sua salvação, a base dela é Cristo, não tem como perder, porque Cristo nunca vai ser. Né? Jesus já cumpriu, ele já estabeleceu a nova aliança, ela é perfeita. Amém? Amém. Aí ele fala assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Então, o sangue de animais lá da antiga aliança só purificava a carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, se o sangue de bodes purificava a carne, quanto mais o sangue de Cristo não vai purificar o quê? A consciência. O sangue de animais não purificava a consciência. Era só exterior. Agora, o sangue de Cristo vai além, vai profundamente. Porque, tendo em vista que a nossa salvação, que o sacrifício de Cristo é a base da nossa vida, a nossa consciência descansa. Né? Nós cessamos de oferecer obras mortas, porque a obra verdadeira Cristo já ofereceu. Né? Nós vamos deixar de oferecer e realizar coisas que não purificam, né? Não transformam verdadeiramente o homem.
Amém? Amém. Então, todas as obras, irmãos, da lei são obras carnais. Elas atendem a nível da carne. Elas são algo que o homem consegue fazer. Tá? Eu falo aqui das obras do templo. Oferecer o sacrifício, ir lá e manter o fogo aceso. É tudo cansativo, mas é possível. Eles faziam isso, né? Só que essas obras não purificavam, não transformavam nem eles mesmos, tá? Mas o sangue de Cristo que se ofereceu pelo Espírito, ele tira, né? Ele limpa a nossa consciência dessas obras más. E por isso ele é mediador. Só lembrando aqui, esse final aí do versículo 14, que o sangue de Cristo limpa a nossa consciência para servirdes ao Deus vivo. É o quê? Aí a gente lembra aí de Romanos capítulo 6, que diz que o nosso velho eu, né, o nosso eu pecador, morreu com Cristo, né, e Deus nos ressuscitou com Cristo para servirmos a Ele. Então, hoje, o que o sacrifício do Antigo Testamento não fez no homem, o sacrifício de Cristo fez, e muito bem. Ele levou consigo nossa velha natureza, né, o nosso velho homem, o homem que era ligado a Adão, o eu pecador, e agora ressuscitamos com Cristo como justos. E aí que, como justos, nós podemos sim oferecer as obras, né, de vida, as obras realmente espirituais, não apenas as obras carnais do Antigo Testamento. Amém? Amém. Então, Romanos capítulo 6, né, tem o que haver. Então, Cristo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Cristo é o mediador, assim como diz Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, ele como mediador, para que intervindo a morte, né, ou seja, a sua própria morte, para a remissão das transgressões que estavam debaixo do primeiro testamento, os chamados, como está aí, os adoradores, que havia sobre a primeira aliança, recebam... os chamados também. Aí para que nós, quando Cristo morreu, né, um testamento só tem validade quando o testador morre. Então, quando ele morreu, ele nos tornou herdeiros, né, de todas as promessas de Deus, né? As promessas que Deus fez lá para Abraão, né? Então lembra que Deus fez uma promessa a Abraão de que, né, ele seria pai de multidões, de que ele seria herdeiro do mundo, né? Então, né, várias promessas Deus fez para ele, e que através de Cristo é que nós recebemos. Então, através de Cristo nós somos herdeiros, né, das promessas. Então, todos que são chamados, né, possam receber essa herança. Amém? Então, nós somos hoje herdeiros, assim como diz Paulo também, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Né? Alguma dúvida? Vai 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança,
a qual Deus preveu para vós outros. Aqui. Então, né, como eu falei antes, o testamento não tem validade enquanto o testador está vivo. Né? Então, uma herança só é recebida quando o testador morre. Né? Aí a gente eu lembro aqui daquela parábola do filho pródigo, que aquele filho, né, o filho mais novo pediu a herança do pai antes do pai morrer. Olha para você ver aí. E aquele pai isso era um insulto para o pai. Ou seja, tô nem aí, morre logo, se você morrer, não, eu quero a sua herança. De acordo com a lei, aquele pai devia apresentar aquele filho à congregação e ele seria apedrejado. Porque aquele filho desrespeitou o pai, ele realmente mostrou desprezo para com o pai. Né? Porque ele quis uma herança e a herança só é recebida com morte. Né? Então o filho que estava lá, já que você não vai morrer agora, me dá minha herança logo. Você que não morre logo, eu quero minha herança, é isso que me importa. Né? Mas, né, a gente sabe da história, não vou entrar em detalhes. Mas aqui voltando, a herança só vale, né, o testamento só vale a partir da morte. Então, é algo que eu até escrevi essa semana, que para a gente prestar atenção aí, uma dica para a gente entender sobre Antiga e Nova Aliança, Novo e Antigo Testamento, é saber o que de fato onde começa o Novo Testamento. A maioria de nós acha que o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. Eu pensava assim, talvez a senhora pensava assim, mas não é. Apesar de que a nossa Bíblia fala, né, tem a divisão lá em Mateus capítulo 1, aí está lá escrito, né, uma folha antes, o Novo Testamento, como está aqui, né? Né? Aqui, o Novo Testamento. Mas, irmãos, o Novo Testamento não começa em Mateus 1. Né? O Novo Testamento não começa com as pregações de Jesus. O Novo Testamento começa com a morte dele. Por isso que a gente vai entender, isso faz a gente entender algumas pregações de Jesus. Tem hora que Jesus prega uma coisa tão dura, ele manda a gente cortar as partes do corpo que nos fazem pecar. Se o teu olho te faz pecar, corta ele, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. É melhor você entrar no céu, no reino de Deus, sem uma parte do corpo do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então isso aí, quando a gente ouve, o que a gente vai pensar? Jesus, ao mesmo tempo que ele estava falando, né, aquilo ali era realmente, como é que eu digo? Ele estava sendo literal, ele estava falando, era aquilo que ele queria dizer mesmo, só que ele não queria que ninguém chegasse a esse ponto, né? Tem que se mutilar para entrar no reino dos céus. Mas a realidade da lei era essa. Você está dando jeito, você está tentando parar de pecar e não consegue, então arranca o que te faz pecar. Mas mesmo assim, irmãos, né, o ponto que Jesus queria chegar é, isso aí não vai tirar o seu pecado. Né? Porque isso aí é obra. E o pecado não sai pela nossa obra. Porque no Antigo Testamento eles faziam obra e o pecado nunca saía do povo. Era expergido, como nós lemos aqui, sangue de animais, mas não tirava o pecado do povo. Era expergido o sangue, o próprio sacerdote passava o sangue sobre ele, o sangue daquele sacrifício, sobre o livro, sobre a congregação, sobre as pessoas, e o pecado não saía. Então, quando Jesus falou para cortar a parte do nosso corpo, ele estava dizendo, né, a lei é isso. Só que ele vai ensinar também que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Então não adianta você cortar, mesmo se você chegar a esse ponto, não vai adiantar, né? Não vai resolver. O problema do pecado é que é preciso o velho homem morrer. E aí Cristo, né, a morte dele, né, ele se ligou, ele na forma humana, ele se ligou à nossa condição. Ele estava ligado à nossa condição, ele se tornou pecado, né? E quando ele morreu, o pecado ali
foi eliminado para que, quando ele ressuscitasse, a gente ressuscitasse com ele, com a nova natureza. E aí sim, né, esse sacrifício ele tem poder de limpar a nossa consciência das obras más. Então, esse trecho aí todo falando isso, né? Então, os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou sangue de bodes, de bezerro, com água, a lã purpúrea ou lã de escarlate, o hisopo, que é uma planta. O hisopo é uma plantinha, aí ele mergulhava aquela planta no sangue, que eles colocavam numa bacia, e ele aspergia sobre o povo, né? Tudo isso era simbolismo, tudo isso era alegoria, era uma parábola, né? Uma coisa visual para aquele povo sobre o que é espiritual, o que Cristo faria no espiritual. Amém? E aí Moisés fazia tudo isso e dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, né? E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, versículo 21. E aí conclui: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase. Aí ele já falou lá atrás que a consciência não era purificada. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para remissão de pecados, para a gente ser redimido dos nossos pecados, é preciso ter derramamento de sangue. Na antiga aliança era assim, na nova também, né? Mas o que tirou o pecado do mundo foi somente o sangue de Cristo. Então, irmãos, por isso que a gente também entra um assunto aí até meio polêmico, que as pessoas pedem ainda, cristãos, já nascidos de novo, pedem perdão a Deus, né? Elas acham que se não pedir perdão a Deus, elas não serão perdoadas. Mas a Bíblia está dizendo que perdão de pecados, remissão de pecados é só com derramamento de sangue. Não seu, não meu, mas o de Cristo. Derramamento de sangue, somente de Cristo, para perdoar os nossos pecados. E ele já ofereceu aquele sacrifício, ele não vai oferecer novamente, né? Portanto, nossos pecados estão todos perdoados. Então, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, que é figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, as coisas do Antigo Testamento eram purificadas, né? Aquele tabernáculo, aqueles móveis, aqueles objetos eram purificados com sangue. E todas essas coisas do Antigo Testamento são figuras do que há no céu. Mas as próprias celestiais, agora, o santuário celestial, o céu, foi purificado com sacrifícios melhores. Qual sacrifício? O de Cristo. Né? Então, aí entra, né, até uma revelação que eu ouvi do pastor Príncipe. Por que o céu precisava, as coisas do céu precisavam ser purificadas? Satanás tinha acesso ao céu, que a Bíblia diz que ele nos acusava diante de Deus, né? Só que com o sacrifício de Cristo, Cristo purificou o céu, né? Onde Satanás andava, onde Satanás pisava. Então hoje, irmão, Satanás não pode ir mais diante de Deus. Ele não pode ir lá, né? Lá no céu, porque ele tinha acesso. Ele não vive lá mais. Ele não vivia lá mais, mas ele tinha acesso. Por quê? Porque Adão tinha perdido esse acesso a Deus. Então, Adão perdeu para Satanás, então Satanás teve acesso por causa disso. Então, ele ia e nos acusava. Foi o que ele fez com Jó, né? Satanás foi diante de Deus, no meio dos anjos, né? E ele se apresentou e acusou Jó, né? Hoje, Satanás não pode nos acusar diante de Deus. Mas ele tenta nos acusar aqui, né? Ele vem até nós e sussurra no nosso ouvido e nos condena, nos tenta condenar, nos tenta lembrar o nosso pecado, né? E aí que nós lembramos o sangue de Cristo e vamos, né,
e rejeitamos essa condenação, porque em Cristo não há mais condenação. E ele pode comparecer por nós perante a face de Deus. Aí vamos lembrar lá em Hebreus capítulo 4, que Cristo está à direita de Deus, né? E nós podemos entrar com confiança no trono da graça, porque Cristo está lá intercedendo por nós. Aleluia. Nem porém para si mesmo, por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então Cristo não se ofereceu várias vezes, mas se ofereceu uma só. Ele não está lá sempre oferecendo sacrifícios, todo ano, sempre. Não. Ele já ofereceu e ele está lá apenas intercedendo por nós. Amém? Amém. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então, se fosse assim, ele tinha que estar sempre morrendo, né, para oferecer sacrifício. Desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Isso. Então, aniquilar, irmãos, ele já resolveu o problema do pecado. A igreja de hoje ainda fica pensando no pecado, tudo gira em torno do pecado. Todas as pessoas querem saber, isso é pecado. Mas se eu cometer esse pecado, eu vou para o inferno. Se eu cometer esse pecado, Deus vai se afastar de mim. Mas aqui diz que Cristo aniquilou o pecado. Ele já destruiu o pecado, ou seja, o poder do pecado sobre nós. Ele já destruiu a força do pecado sobre nós, porque ele ofereceu a si mesmo, né, para resolver o problema. Então, hoje nós temos acesso a Deus. O acesso a Deus não tem limites. O acesso que nós temos a Deus não tem, porém, não tem uma condição. Porque o que era a condição era o sangue de Jesus. E Jesus derramou o sangue. E Deus aceitou. Isaías 53:10. Deus está satisfeito com o sacrifício de Cristo. E assim, como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Isso. Então aqui, Cristo, como os homens devem morrer só uma vez, Cristo também só morreu uma vez, né? Lembrando que Cristo veio como homem. Então, depois disso, o juízo, né? Aí entra já um outro assunto, né, que não é assunto da carta, que, né, aí, esse versículo destrói a crença em muitas vidas, né? A pessoa que, né, vidas passadas, a reencarnação, não, aqui a Bíblia desfaz esse conceito, essa crença errada. O homem está ordenado a morrer uma vez, né? A não ser que ele seja ressuscitado, né, por Deus. Ressuscitar é diferente de reencarnar. Ressuscitar é a mesma pessoa no mesmo corpo, né? Como Lázaro. Lázaro morreu, né? Depois de 4 dias Jesus ressuscitou. Não era Lázaro em uma forma diferente, num corpo de mulher ou num corpo de outro homem, num tempo diferente. Era o mesmo Lázaro no mesmo corpo. O corpo dele foi trazido à vida, né? Depois disso é só o juízo. Assim também Cristo ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos, né? Que na verdade quer dizer os pecados de todos, tá? De todos, Isso, muitos aí, porque realmente são muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Como é que está aí? Aguardam para a salvação. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Como assim sem pecado? Jesus nunca teve pecado, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai aparecer segunda vez sem falar dos nossos pecados. Porque as pessoas esperam que quando a gente morrer, ou quando Cristo voltar, nós vamos passar pelo julgamento. Mas por que Jesus vai nos julgar se ele já nos perdoou? Tá? A versão em inglês fala sem referência ao pecado. Ou seja, Cristo não vai falar dos nossos pecados novamente, até porque no capítulo 8 dos nossos pecados ele não se lembrará mais.
E é engraçado, é interessante que está no futuro, ou seja, ele não vai se lembrar nunca mais dos nossos pecados, tá? Então, nós que já somos salvos e recebemos, né, o sacrifício de Cristo para a nossa vida, nós não temos que nos preocupar, nós não temos que ter medo da vinda de Jesus, nós não temos que ter medo do trono branco, porque nós não estaremos no trono branco, diante do trono branco para sermos julgados. Mas a Bíblia nos falou que nós mesmos vamos julgar até os anjos. Imagina, irmão, nós que somos salvos vamos julgar os anjos, né? Por que Deus vai nos julgar? Se Ele já nos perdoou. Ah, mas ele fala lá que Deus vai julgar nossas obras. Julgar nossas obras é uma coisa, julgar nós é outra coisa. Nós, como igreja, vamos ter o julgamento do trono, do tribunal de Cristo. Cristo vai avaliar todas as obras que nós fizemos depois de salvo. Se nós fizemos essas obras como fruto da carne ou obra da carne ou fruto do Espírito. Tá? Então, muitas coisas que fizemos por vaidade, fizemos boas, né? A gente achou que era boa obra, né? Vamos ser claros. As pessoas que fazem caridade para aparecer na mídia, cristãos que eu estou falando, nascidos de novo, fazem obras e ficam tirando foto para mostrar que estão fazendo obra. Olha, nós fazemos boas obras, né? As pessoas que têm essa intenção, essas obras, as obras delas vão ser julgadas, mas não ela. A Bíblia diz lá no trecho do Tribunal de Cristo, eu acho que é 1 Coríntios, que mas a pessoa vai ser salva. A obra vai ser julgada. Se passar pelo fogo, se foi uma obra de palha, que a Bíblia diz, ou de madeira, vai queimar. Mas a pessoa vai ser salva. Tá? A pessoa continua salva. Então, a obra vai ficar, mas a pessoa não. Aliás, a pessoa vai ficar, mas a obra não. Né? Então, a obra que fez... Agora, a obra que fez realmente como fruto do Espírito, como... né, por amor realmente ao próximo, né, amor genuíno, isso aí são as obras de ouro, as obras de pedras preciosas que a Bíblia chama. Né? Elas passam pelo fogo, mas o fogo não queima. Amém, irmão? Amém. Então, Cristo não vai aparecer quando Ele voltar, Ele não vai lembrar dos nossos pecados, Ele não vai apontar os nossos pecados, porque Ele já nos perdoou. Agora, as pessoas do mundo que não receberam o sacrifício de Jesus, não nasceram de novo, elas ainda são pecadoras. Portanto, elas serão julgadas no julgamento final. Amém? No juízo final. Agora nós podemos descansar. Como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, a ira de Deus contra o pecado e contra Satanás no juízo final não vai nos atingir. Nós estamos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo está em nós. Então, como é que Deus vai destruir a vida de Cristo? Tá? Nós hoje vivemos, irmãos, com a vida de Cristo, não é a nossa própria vida. O que Paulo falou? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Né? E aí que nós estamos seguros, nossa salvação está segura, podemos ter paz com Deus, podemos ter paz, a paz de Deus e a paz com Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai querido santo, obrigado por este estudo, obrigado por essa palavra, por essa segurança que, como a Bíblia diz, é a âncora da nossa alma. É essa verdade que nós recorremos quando estivermos aflitos, é essa verdade que nos segura, que nos mantém a nossa mente sã, né? Assim como Isaías profetizou, que o Senhor mantém em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. E nós queremos manter nossa mente firme, Senhor, nessa verdade, de que nossos pecados estão perdoados, de que Cristo está diante de Deus intercedendo por nós, de que Cristo está diante do Senhor agora, intercedendo, orando por nós, intercedendo pelas nossas fraquezas, para que nós sejamos fortalecidos, e nós podemos entrar com confiança no trono da graça, Pai, porque nós temos um sumo sacerdote
que ofereceu a si mesmo o sangue perfeito e limpa nossas consciências das obras más. Nós não precisamos mais manter nossa consciência no pecado, porque Cristo já liquidou, já aniquilou o pecado. O nosso pecado está pago de uma vez por todas, Senhor. Em nome de Jesus, que esta paz possa transbordar e alcançar aqueles que estão em desespero, e alcançar a nossa família, que possam ver, meu Pai, a segurança que nós temos no Senhor, em nome de Jesus. E que todos que estão ouvindo possam ter uma semana de vitórias, uma semana de bênção, possam firmar a sua mente, firmar a sua salvação no Senhor, que é dele que vem a nossa salvação e não de nós mesmos. Amém. Um abraço a todos, um grande beijo. Bom domingo, bom domingo pela graça do Senhor.